Mitos e lendas de vários povos relatam uma civilização subterrânea paralela à humanidade, como as serpentes navidos eslavos, dragões da China e Ásia e os nagas da Índia. Há lendas parecidas entre indígenas das Américas e xamãs africanos. Muitos pesquisadores, tanto na Rússia quanto em outros países do mundo, encontraram estranhos túneis subterrâneos localizados a cerca de 200 a 300 metros de profundidade, com formato regular e paredes lisas, como se fossem feitas de vidro derretido. O universo subterrâneo misterioso existe além das lendas. Nas últimas décadas, o número de visitantes das cavernas aumentou significativamente. Cada vez mais fundo nas entranhas da Terra, avançam os aventureiros e também os mineiros, e cada vez mais frequentemente eles encontram vestígios da atividade de misteriosos habitantes subterrâneos. Descobriu-se que agora, quase debaixo de nós, existe uma verdadeira rede de túneis que se estende por milhares de quilômetros, envolvendo toda a Terra, assim como enormes cidades subterrâneas, algumas até mesmo habitadas. Esquema de cidade subterrânea na Turquia. Pode-se dizer que esse mistério foi desvendado, pois os pesquisadores modernos já chegaram à sua conclusão. Não somos os únicos habitantes do planeta Terra. Evidências antigas e descobertas científicas dos séculos 20 e 20 indicam que, sob a Terra, existiram civilizações misteriosas desde a antiguidade até hoje. Os representantes dessas civilizações, por algum motivo, não entravam em contato com os humanos, mas ainda assim davam sinais de sua existência. Desde os tempos antigos, a humanidade da superfície tem lendas sobre pessoas misteriosas que às vezes saem das cavernas. Além disso, as pessoas de hoje têm cada vez menos dúvidas sobre a existência de objetos voadores não identificados, que muitas vezes foram vistos saindo debaixo da terra ou das profundezas dos mares. Pesquisas realizadas por especialistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em conjunto com cientistas franceses descobriram cidades subterrâneas, assim como uma rede subterrânea ramificada de túneis e galerias que se estendem por dezenas e até milhares de quilômetros. No Altai, Urais, região de Perm, Tian Shan, Saara e América do Sul. E não são aquelas antigas cidades de superfície que foram destruídas e, com o tempo, suas ruínas foram cobertas por terra e florestas. São exatamente cidades e construções subterrâneas erguidas de uma forma desconhecida para nós, diretamente nas rochas subterrâneas. O pesquisador polonês Jan Peng afirma que existe uma rede inteira de túneis subterrâneos que levam a qualquer país. Esses túneis foram criados com o uso de alta tecnologia desconhecida pelos seres humanos e passam não apenas sob a superfície terrestre, mas também sob o leito dos mares e oceanos. Os túneis não foram simplesmente escavados, mas parecem ter sido queimados nas rochas subterrâneas, e suas paredes são compostas por rocha derretida solidificada, lisas como vidro e de uma resistência extraordinária. Jan Peng se encontrou com mineiros que, ao escavar galerias, encontraram esses túneis. Como acreditam cientistas poloneses e muitos outros pesquisadores, por essas comunicações subterrâneas ainda circulam discos voadores de um lado ao outro do mundo. Os ufólogos têm muitas evidências disso. Túneis desse tipo também foram encontrados no Equador, no sul da Austrália, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Em várias partes do mundo, acharam poços verticais retos como flechas, com paredes igualmente derretidas. Esses poços variam em profundidade, de dezenas a centenas de metros. O mapa subterrâneo do planeta encontrado, supostamente elaborado há 5 milhões de anos, confirma a existência de uma civilização de alta tecnologia. Mais detalhes no link. Pela primeira vez, falou-se sobre um povo subterrâneo desconhecido em 1946. Isso aconteceu depois que o escritor, jornalista e cientista Richard Shaver contou aos leitores da revista americana Histórias Incríveis, dedicada a fenômenos paranormais, sobre seu contato com outra civilização que vive sob a Terra. Segundo Shaver, ele passou semanas no mundo subterrâneo de mutantes, parecidos com demônios das antigas lendas terráqueas. Atribuiríamos esse contato à imaginação do autor, não fossem as centenas de leitores que também relataram visitar cidades subterrâneas, conversar com seus habitantes e ver maravilhas. Técnicas que não apenas proporcionam aos habitantes subterrâneos da Terra uma existência confortável em suas profundezas, mas também lhes dão a capacidade de controlar a consciência dos terráqueos. O misterioso mundo subterrâneo existe não apenas nas lendas. Na última década, o número de visitantes das cavernas aumentou significativamente. Aventureiros e mineradores avançam cada vez mais fundo na Terra, encontrando vestígios dos misteriosos habitantes subterrâneos com frequência.
Foi descoberta uma rede de túneis sob nossos pés que se estende por milhares de quilômetros ao redor da Terra, com enormes cidades subterrâneas, algumas habitadas. Na Rússia, há lendas sobre o povo Chut, que foge da perseguição se refugiando nas cavernas dos Montes Urais. Sobre a existência de um sistema global de túneis na Rússia, escreveu em seu livro A Lenda sobre o LSP, o espeleólogo e pesquisador que estuda construções artificiais, Pavel Miroshnichenko. As linhas dos túneis globais traçadas por ele no mapa da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas iam da Crimeia e do Cáucaso até a cordilheira de Medveditskaya. Em cada um desses lugares, grupos de ufólogos, espeleólogos e pesquisadores do desconhecido encontravam fragmentos de túneis ou misteriosos poços sem fundo. A cordilheira de Medveditskaya é estudada há anos por expedições da União Kosmopoisk. Os pesquisadores registraram relatos dos moradores e, com equipamentos geofísicos, comprovaram a existência dos subterrâneos. Após a Segunda Guerra Mundial, explodiram as entradas dos túneis. Segundo relatos dos antigos moradores, as cavernas são túneis subterrâneos dispostos paralelamente uns aos outros, com largura variando, de acordo com diferentes fontes, de 6 a 20 metros, além de possuírem paredes lisas e uniformes. Foi decidido iniciar as escavações dos túneis. Para a orientação, colocaram bandeirinhas brancas. De cima, era impressionante ver as bandeirinhas alinhadas como num fio. A caverna era reta como flecha. Na natureza, ainda não foram encontrados rios subterrâneos ou fendas tão retas assim. Logo abaixo do topo da montanha, descobriram que a caverna se alarga até 35 metros. E dessa grande câmara partem mais 3 ramificações em diferentes direções, levando a locais de pouso de alguns objetos. Assim resulta que os túneis são artificiais, mas quem teria construído uma estrutura tão impressionante? Essa precisão seria muito útil se esse túnel fosse uma pista de decolagem de algum aeródromo subterrâneo, mas essa hipótese também é descartada. Até 1942, o que se construía no subsolo eram abrigos para aviões, não pistas de decolagem. Além disso, a decolagem de um avião do túnel seria bloqueada pela montanha logo na saída. A menos que no túnel voassem não aviões, mas aparelhos com um sistema de controle muito melhor do que o dos aviões. Cavernas de Sablinsky. Curiosamente, perto de uma das aldeias, os construtores acidentalmente cavaram um antigo túmulo onde foram encontrados esqueletos de gigantes com 2,5 metros de altura, na aldeia perto das escavações. Até hoje lembram como antigamente, durante a lavoura, encontravam no campo crânios humanos com o dobro do tamanho normal. Na região da aldeia homônima, do outro lado do rio Medveditsa, escavadores encontraram uma antiga sepultura de um povo liliputiano, com altura de 50 a 60 centímetros. Ainda não se sabe quem habitava essa região. O túnel sublatitudinal, que se estende da Crimeia para o leste, na região dos Montes Urais, cruza-se com outro, que vai do norte para o leste. Por isso, nesse túnel, há relatos de pessoas selvagens que surgiam para os moradores no início do século passado. As pessoas selvagens são mencionadas nas bailinas, populares na região dos Urais, vivem nas montanhas Urais, têm saídas para cavernas e a cultura ao redor delas é grandiosa. Divi, pessoas pequenas, muito bonitas e com voz agradável, mas só alguns escolhidos conseguem ouvi-las. Um ancião do povo Divi chega à praça e prevê que justamente uma pessoa indigna não ouvirá nada, nem perceberá nada. Antártida, portal para o mundo subterrâneo, print do Google Maps. Na América do Sul, existem cavernas incríveis conectadas por passagens infinitas e labirínticas, as chamadas chincanas. As lendas dos índios Hopi dizem que nas profundezas dessas cavernas vivem pessoas cobra. Essas cavernas praticamente não foram exploradas. As autoridades fecharam todas as entradas dessas cavernas com grades. Nas chincanas, dezenas de aventureiros já desapareceram sem deixar rastros. Alguns tentaram entrar nas profundezas escuras por curiosidade, outros por ganância. Segundo as lendas, tesouros dos Incas estão escondidos nas chincanas. Poucos conseguem sair dessas cavernas assustadoras. Mas até esses sortudos ficaram para sempre perturbados mentalmente. Relatos desconexos dos sobreviventes indicam que encontraram criaturas estranhas nas profundezas da Terra. Esses habitantes do mundo subterrâneo eram ao mesmo tempo parecidos com humanos e com cobras. O autor do livro sobre Shambhala, Andrew Thomas, com base em uma análise cuidadosa dos relatos de espeleólogos americanos, afirma que nas montanhas da Califórnia existem passagens subterrâneas diretas que levam ao estado do Novo México. Certa vez, os militares americanos também tiveram que investigar os misteriosos túneis de milhares de quilômetros.
Uma explosão nuclear subterrânea ocorreu no campo de testes em Nevada. 2 horas depois, em uma base militar no Canadá, a 2.000 km da explosão, registrou-se radiação 20 vezes acima do normal. Uma pesquisa realizada por geólogos mostrou que, próximo à base canadense, existe uma cavidade subterrânea conectada a um enorme sistema de cavernas que atravessa o continente norte-americano. Há muitas lendas sobre o mundo subterrâneo do Tibete e do Himalaia, com túneis que se aprofundam nas montanhas. Por esses túneis, um iniciado pode viajar até o centro do planeta e encontrar representantes de uma antiga civilização subterrânea. Mas o mundo subterrâneo da Índia não é habitado apenas por seres sábios que aconselham iniciados. Lendas da Índia antiga falam sobre o misterioso reino de Naga, escondido nas profundezas das montanhas. Nele vivem os Nagas, pessoas-cobra, que guardam em suas cavernas um tesouro incalculável. Sangue frio como cobras, essas criaturas não são capazes de sentir emoções humanas, não conseguem se aquecer sozinhas e roubam o calor físico e espiritual de outros seres vivos. O famoso viajante Georgi Sidorov deixou um interessante testemunho sobre sua visita a túneis misteriosos em seu livro O Brilho dos Deuses Superiores e os das Trevas. Após um café da manhã rápido, atrelamos os servos e descemos no trenó pela encosta suave. Cerca de 30 minutos depois, já estava completamente claro e eu vi uma cadeia de colinas baixas se aproximando de nós. Sheldon apontou para as colinas e disse: "Chegamos, logo soltaremos os servos." Isso indicava que ficaríamos aqui bem mais que alguns dias. Após percorrer 3 ou 4 quilômetros, Svetozar parou o trenó e apontou uma pedra na neve. "Está vendo? Se nas colinas houver esses blocos, memorize o formato. Isso é importante." Isso significa que há uma entrada para o mundo subterrâneo por perto. Veja, a pedra está praticamente sozinha. As demais pedras estão a mais de 200 passos dele. "Isso também é um sinal", disse Sheldon, apontando para as pedras ao longe. "Vamos, desamarre o cervo, enquanto eu desenterro a laje que cobre a entrada do poço." Quando voltei, a entrada ao mundo subterrâneo já estava aberta. A laje de pedra plana, parecida com um grande escudo, havia sido afastada, e sob ela apareciam degraus de basalto cinza. "Seja bem-vindo", disse o guardião, apontando para eles. "Vou primeiro, você vem depois." "E a luz?" perguntei. "Tenho isto", disse Sheldon, tirando uma lanterna do casaco. "Depois, sem luz, andaremos uns 500 metros. Depois tudo estará iluminado." Eu não perguntei quem iluminou, apenas segui silenciosamente Svetozar. O guardião, com a mochila, ia à frente iluminando o caminho com a lanterna. Eu o seguia de perto. Os degraus desciam abruptamente e ao redor havia um silêncio tão opressor que parecia possível ouvir as batidas dos nossos corações. Por um instante, desviando o olhar dos degraus, olhei para as paredes do túnel e fiquei surpreso. Elas estavam cobertas por algo liso e brilhante, parecido com vidro. "O que é isso?" Toquei com a mão aquela substância estranha. Obsidian se virou para mim. "Svetozar, há muito tempo, a galeria foi aberta com laser. Veja as paredes, são arredondadas. É o que sobrou do basalto derretido, semelhante a vidro." Após andarmos mais 100 metros, uma luz fraca apareceu à frente. "Está vendo?" disse o guardião. "Esta galeria está toda iluminada." "Iluminada por quê?" perguntei. "Você verá em breve", respondeu Svetozar com um olhar misterioso para mim. "Só peço que não se surpreenda, pois para você começou um conto de fadas e agora é um herói dele." Quando entramos na galeria, vi no teto uma lâmpada de vidro alongada em forma de gota, dentro da qual algo brilhava de forma ofuscante. A lâmpada estava pendurada no teto, que ficava a cerca de 3,5 metros de altura. A 10 passos atrás da estranha lâmpada brilhava outra lanterna igual. Atrás dela havia uma segunda, terceira, quarta até o Verschlag. Essas luminárias incríveis iluminaram toda a galeria. Surpreso, eu observava a cena sem entender onde estava ou por que havia fios nas luminárias. Apontei para o teto. "Svetozar, para quê?" sorriu Vov. "Dentro delas, o plasma brilha. A energia vem do éter, presente em todo lugar, visível e invisível. Como ela chega aqui, sem aparelhos? Não verá nenhum, pois tudo é construído em um campo de dimensão superior, fazendo a energia do éter fluir para a nossa e gerando esse brilho intenso. Mesmo assim, para mim isso é um mistério", disse eu. "Com o tempo, você vai entender." Eu também fiquei de olhos arregalados no começo. "Vamos, ainda temos que ir." E nós seguimos juntos pelo chão liso da galeria. Depois de 10 minutos, senti que não só tinha me aquecido, mas também estava com calor. "Está com medo e suando?" Svetozar olhou para o meu rosto quente. "Também estou com calor, então sugiro que tiremos os casacos aqui e sigamos mais leves."
Com isso, o lobo desamarrou o casaco de pele e o deixou no chão. Olhando para ele, fiz o mesmo. Na verdade, aqui está quente. Levantei a mão. Talvez os lampiões estejam aquecendo. Simplesmente entramos sob a montanha. É o calor natural da nossa mãe terra. Vamos, já estão nos esperando. Não é bom se atrasar. Apressou-me Svetozar. Quem? Olhei para ele arregalando os olhos. Será que é o Minotauro? Este lugar é perfeito para o Minotauro? Haha, riu o lobo. Ouviu, Donit? Te chamaram de Minotauro nesse momento. De repente, uma pessoa toda de branco saiu da parede. Quando o vi, recuei. Chardintsev me encarava fixamente. Eu disse que logo nos veríamos. Colocou a mão ossuda no meu ombro e você duvidou. Mas como? Fiquei perplexo. Isso é possível? Como pode ver, disse Svetozar, apontando para Dadonit, eu falei que nosso avô escondeu um pilão na neve perto da cabana. Não invente histórias, interrompeu o velho Tcheldona. Não existe pilão nenhum, é só que você não sabe de muita coisa, meu amigo. Mas isso pode ser resolvido. Daqui a uns 200 anos, ou talvez até antes, você também vai aprender meus truques. Quando ouvi 200 anos, minhas pernas fraquejaram. E o que é que você não gosta? Esse é um prazo normal. Para vocês, tanto faz, tudo é fácil, tudo é simples, mas na verdade aqui existe um verdadeiro abismo de tempo. Não entendo. Você se afastou de mim, Dadonit. Não quer viver ou 200 anos é pouco para você? Apoiou seu amigo Svetozar. Quero viver e passaria mais 200 anos, mas não entendo suas mágicas. Ao ouvir minha última palavra, Cherdintsev franziu a testa. Fale direito, sem exageros. Não somos de circo. Está diante de 2 guardiões. Bestolit, de joelhos, gritou Dadonit. Agora, ouviram você em sapo para coachar aqui por décadas, recebendo e despedindo a gente. Sem entender, fiquei confuso. Dadonit parecia sério. Que exigência estranha. Deixe que eu me ajoelhe por ele, ó grande, disse Svetozar, baixando os olhos e cruzando as mãos no peito. Ele é tão selvagem e ignorante que de jeito nenhum entende com quem está lidando. E então, Sheldon começou a se ajoelhar. Olha só a cara dele. De repente, apontou para mim Cherdintsev. Ele realmente acreditou na minha exigência. Ha ha ha, ecoou de novo pela galeria. Agora eu também ria. Pronto, já brincamos, chega, disse Cherdintsev se acalmando. Espero que tenha mostrado para Beloslav. Ruínas, até na pirâmide mais próxima. Na Pocataia, onde era o observatório, sorriu Sheldon. Parabéns, agora é hora de mostrar mais uma coisa ao nosso futuro assistente. E o velho caminhou animado pela galeria. Depois de alguns minutos, passando por vários cruzamentos, ele nos levou até uma porta de bronze maciça. Abra, disse o velho a Svetozar, apontando as portas. Svetozar estendeu a mão e a porta se abriu lentamente. Quando ela se abriu, entramos em um salão gigantesco iluminado por enormes luminárias. O que é isso? Eu não entendi. Onde estamos? Olhe com atenção, jovem, disse Dodonich, apontando para a pousala. E então eu fiquei paralisado de surpresa. Diante de mim, esculpido em vários tipos de minerais e rochas, estava um gigantesco mapa das terras do planeta. Nele havia oceanos, mares, havia de tudo. Ao ver tamanha beleza, levei as mãos à cabeça. Minha mente se recusava a acreditar. Trecho lido do livro O Brilho dos Deuses Superiores e os Tenebrosos, de Georgi Sidorov e Artem Enkel. Você leu O Cronologista, a análise esotérica de Sidorov em 4 volumes? Não achou que o autor centralizou tudo em si? Pode ser, mas ele parece onipotente demais, não acha? O que você acha? No livro de Sidorov, O Brilho dos Deuses, ele conhece o apicultor Sage. Eu li todos os livros dele. Além disso, viajei pelos lugares descritos nos 3 livros dele sobre o rio Yugan. Conversei com os personagens do livro dele. 20 anos antes de 2011, ele nem sequer mudou os nomes e sobrenomes. Conversei com eles. Lembra do Sidorov quando ele trabalhava na reserva? Falei com o xamã do livro dele, que me mostrou restos da cidade dos homens brancos em Yugra da Kantov. Ao sul, há cerca de 300 deles. Meu bom conhecido da Sociedade Geográfica Russa, autor de vários livros sobre expedições à Hiperbórea, ele conversava com Sidorov sobre temas sagrados. Entenda que ele não pode falar muito, pois é guiado por outros. Sim, ele ainda usa uma linguagem pouco literária e tem seu ego. Hoje ele é o porta-voz não só do apicultor, mas de uma força muito maior daqueles 12 hierofantes brancos que se opõem aos 12 hierofantes atlantes das trevas. Legendas criadas por